Boa noite a todos. Em relação ao tema catarse mediúnica, nós temos como referência uma situação que é muito comum entre pessoas que trabalham mediunicamente em reuniões de assistência espiritual, onde prioritariamente são acolhidos fraternalmente espíritos chamados sofredores ou aqueles chamados perseguidores ou obsessores. As casas espíritas, ao longo de mais de 150 anos, graças aos estudos deixados por Allan Kardec a respeito da mediunidade e o bom direcionamento que podemos dar a esta faculdade psíquica, têm conseguido fazer esse grandioso trabalho de acolher também pessoas portadoras dessa sensibilidade, muitas delas inclusive como programação reencarnatória, na condição de médiuns em prova ou médiuns em tarefa. Mas o que se observa é justamente na prática destes atendimentos socorristas que muitos médiuns relatam com muita frequência mesmo algumas sensações que sentem no corpo espiritual, que não são coisas que estariam vinculadas a doenças físicas, mas as sensações se assemelham a doenças físicas, desde simples dores de cabeça, a enjoos e vários tipos de reações orgânicas que podem ser confundidas com qualquer tipo de patologia, de doença física. Nós poderíamos dizer que essas reações, elas são virtuais. Porque quando se vai fazer um exame clínico, se observa que não há nada no corpo físico, pelo menos, que justifique estas reações que alguns médiuns relatam. E com muita frequência até. Mas é justamente aí, eu utilizei essa palavra virtual, porque é algo que está muito em uso nos nossos dias, para definir o que seria a catarse originalmente. E a catarse, ela seria isso. Você sentir uma coisa concretamente, mas você não sabe concretamente de onde ela vem. É como se fosse uma reação verdadeira, sem causa aparente. E muitas vezes de difícil diagnóstico, já que a maioria dessas catarses, elas manifestam reações desconfortáveis, fazendo com que as pessoas busquem, inclusive, recursos, naturalmente, na área da medicina, na área da psiquiatria. Mas quando os exames são elaborados, na maioria das vezes, quando é realmente essa catarse, não se consegue localizar o que poderia estar provocando a reação. Então, a pessoa, até compreender o processo de catarse mediúnica, ela tende a passar por várias situações de procura para localizar a sua dificuldade. E não encontra causa, isso vai gerando outras ansiedades, as incertezas também vão gerando alguns desajustes emocionais importantes. A palavra catarse, ela, dentro da história das palavras e seus significados, ela foi apresentada oficialmente, digamos assim, na Grécia Antiga, pelo filósofo pensador Aristóteles. Inclusive essa palavra catarsis, ela é uma palavra de origem grega. Aristóteles, quando ele estava apresentando a sua retórica, ele disse da catarse, por exemplo, em relação àquelas peças teatrais, as chamadas tragédias gregas, que são muito famosas até hoje. E o que se vê na forma em que Sócrates expõe essa catarse,
já procurando a originalidade da palavra, é que quando as pessoas assistem a uma apresentação teatral, todos aqueles personas, ou todas aquelas personagens que fazem parte da trama, da tragédia principalmente, elas aguçam nas pessoas que estão assistindo uma reação muito intensa de identificação. E à medida em que as pessoas assistem às tragédias e vão sentindo as reações em si, essas reações que a plateia sente, como se estivesse vivendo aquela cena que está assistindo, chama-se catarse. Mas a palavra catarse, apresentada por Aristóteles e até hoje, ela tem como função falar de algo que seja bom, que seja purificador. Seria um processo de terapia. Um exemplo simples. Muitos de nós temos muitas fúrias acumuladas dentro de nós. Muitas vezes nós fomos submetidos a situações constrangedoras, em que nós queríamos reagir com violência, mas nos seguramos e nos calamos. Mas isso não quer dizer que ao fato de estarmos calados, contidos, que estejamos em paz. Ao contrário. Esta reação contida de violência, por não ter reagido a uma agressão, seja por palavra ou por vias de fato, fica impresso no nosso espírito, no nosso sistema nervoso, ele se manifesta, seja o sistema nervoso central ou periférico. Mas quando temos essa fúria contida, mas não somos pessoas pacíficas, apenas nos calamos, impondo silêncio para não manifestarmos a nossa fúria, a nossa ira, nós, por exemplo, vamos dar uma grande audiência a um programa de luta livre, por exemplo. Como se vê em todo o mundo, inclusive no Brasil, grandes índices de audiência, quando se vai ter aquelas manifestações de luta livre, que as pessoas podem se agredir quase que sem limites, com pouquíssimas regras de preservação da vida. Dentro do processo da catarse purificadora, poderia ser até uma postura polêmica, a princípio, que vamos dizer, quando a pessoa assiste àquela luta violenta, ela se transporta para um dos lutadores. Naturalmente, que para o lutador que está batendo mais, o que vai vencer. E à medida em que o lutador mais agressivo avança, aquela fúria que está contida em nós também se extravasa. E, de certo modo, há um processo de expurgação, de eliminação daquelas fúrias que fomos guardando durante anos e anos e anos. Por isso que aí a catarse, ela tem sempre essa conotação de algo que está tratando, está purificando, de certo modo, a pessoa. Embora a gente também poderia dizer, mas por outro lado, assistir a essas lutas violentas não incita a violência? Claro que sim. Mas pelo menos aquele excesso de fúria que faria com que a pessoa perdesse o controle e não conseguisse mais conter-se diante de uma agressão, ele é eliminado naquela projeção psíquica virtual da violência praticada pelo lutador, em que nós vamos junto com ele no ato violento. Então, há de qualquer forma uma diminuição dos resíduos de fúria que estão registrados em nosso psiquismo. Aí a pessoa termina a luta, se sente um pouco mais leve. Mas o Espiritismo, especialmente o Espírito André Luiz, quando nos fala da catarse mediúnica, vem falar exatamente no mesmo tom. Por exemplo, se
a pessoa que está atuando numa sessão mediúnica, ela manifesta, atrai com mais frequência espíritos muito depressivos, muito melancólicos, muito tristes, e se identifica e se mistura com aquele sofrimento, muitas vezes até ficando com resquícios depois da reunião, ou até alguns dias depois, algumas horas às vezes. Isso significa que se houve a catarse, se aquele espírito manifestante com a sua tristeza reativou em nós também a nossa tristeza, isso significa que nós somos pessoas, provavelmente, com psicose maníaco-depressiva, que já é um transtorno. E o que devemos fazer? Ao percebermos essa tristeza manifesta pelo Espírito que veio comunicar-se através de nós, e ela se mantém em nosso psiquismo, então devemos aproveitar essa catarse para fazermos um trabalho inverso. Primeiro, se auto-reconhecendo como uma pessoa que tem a tendência para a depressão. E então deve-se trabalhar motivações contrárias, que seria o otimismo, a alegria, a fé, a esperança. E assim, o processo da catarse ajudaria no trabalho de renovação íntima. Primeiramente, de autoconhecimento. Por exemplo, existem médiuns que manifestam com muita frequência e com grande facilidade espíritos que demonstram muita mágoa, ressentimentos, ódio, desejo de vingança. E muitas vezes os médiuns sentem ainda por algumas horas, alguns dias, aquela mesma manifestação de ódio. Se isso aconteceu, é porque o próprio médium também tem dentro de si energias de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimentos. Então ele deve aproveitar aquela catarse para perceber que aquilo é nocivo, está na sua alma, e então ele deve aproveitar este momento de autoconhecimento que a via mediúnica lhe permitiu para trabalhar o oposto daquilo que sentiu. Ou seja, o perdão, a paciência, a tolerância. É nesse sentido que a catarse mediúnica, ela é um grande instrumento para quem está realmente buscando se autoconhecer, se conhecer a fundo. Até porque grande parte das deformidades que nós possuímos, nós não conseguimos percebê-las. Mas quando você está num processo mediúnico, numa interação profunda com espíritos que têm dificuldades semelhantes à sua, fica mais fácil, fica praticamente claro você perceber o que está predominando em sua alma. E com isso, fazer o seu trabalho direcionado de reforma interior para aqueles pontos que foram localizados nas catarses mediúnicas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele chama de médiuns indiferentes, que são os médiuns que não tiram proveito das manifestações que recebem. Quase sempre atribuem aquelas manifestações a outras pessoas e não pensam que elas próprias é que foram as principais responsáveis para atraírem para o seu corpo espiritual, o perispírito, né? O envoltório do espírito, por onde as comunicações acontecem, e foi ele próprio quem atraiu, por uma questão de afinidade fluídica ou de sintonia de pensamentos. Porque mesmo para um espírito manifestar-se através de qualquer médium, essas duas condições técnicas são fundamentais. É o que esclarece o Livro dos Médiuns e na prática se observa isso. Não é qualquer espírito, a qualquer hora, que possa manifestar a qualquer momento e através de qualquer médium. Se essas condições técnicas não estiverem devidamente harmonizadas, ou seja, a sintonia fluídica, ou seja, os fluidos que fazem parte do corpo do médium, do corpo espiritual,
e os fluidos do Espírito, se não forem semelhantes, não haverá a aproximação para uma comunicação. Se também não houver sintonia de gostos, dificilmente o Espírito poderá manifestar-se, por mais que ele esteja presente através de determinado médium. Por isso que a doutrina espírita investe na preparação dos médiuns, para que a condição técnica ideal, com essas duas vertentes, a identificação pelos fluidos afins ou pela sintonia de gostos, possa permitir que as comunicações sejam mais tranquilas, mais claras. Então, quando nós falamos em preparação de médiuns, percebe-se logo que a maior preocupação não é em fazer o médium manifestar qualquer espírito através de si, através do seu psiquismo mediúnico. Não. A primeira preocupação é em fazer com que o médium se autoconheça, se autoestude e use as próprias manifestações que vêm através de si para se conhecer com maior profundidade. A psicanálise, por exemplo, de Jung, um dos discípulos de Freud, fala-nos das sombras que nós possuímos em nosso psiquismo, que são aqueles pontos deficitários que nós temos em nossa personalidade. São desvios de conduta, desvios de comportamento, que nós não percebemos. E muitas vezes, até intencionalmente, a gente não quer ver. A gente não quer assumir para nós mesmos que nós temos determinada deformidade. Por exemplo, alguém chegar para si mesmo, olhar-se no espelho, colocar a mão na consciência e dizer: vejo aqui que eu tenho uma grande dose de orgulho. Vejo o quanto que eu sou egoísta no meu jeito de ser, de pensar e de agir. Percebo o grau de ambição que há em mim e o quanto sou apegado à matéria, o quanto eu não acredito na vida, não acredito em Deus, não acredito em mim, não acredito em mim. O quanto sou descrente. É muito difícil, é quase impossível, nas condições evolutivas em que nos encontramos, de alguém ter essa coragem moral de olhar para si mesmo e reconhecer suas faltas. Ao contrário, a gente está sempre dissimulando, fazendo o possível para esconder as deformidades. Mas no final das contas, esse é um trabalho infantil. É imaturo isso. Porque a gente não conseguirá disfarçar as deformidades no nosso relacionamento com as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que nós somos vem à tona. Ninguém consegue representar bondade, equilíbrio o tempo todo. As deformidades vão surgir. As pessoas vão perceber. Mas corre o risco de todo mundo saber as deformidades que nós temos e nós não. Nós não vamos enxergar o que em nós precisa ser trabalhado. Esse é um dos mais difíceis e delicados momentos da preparação dos médiuns. Fazer com que tenham coragem moral de olharem para dentro de si mesmos e retirarem estas sombras em que a pessoa, na verdade, esconde e foge da sua própria realidade. O que fica pior ainda é quando o candidato ao serviço mediúnico, ele se acha uma pessoa santificada, acha que se pôde manifestar os espíritos é porque é alguém que tem um dom especial, um dom divino, sobrenatural, e por isso se sente superior às outras pessoas. Esse, então, passa a ser um dos caminhos mais perigosos da mediunidade. Quando o médium ele realmente pensa que ele é melhor do que os outros. Aí começa a agir com arrogância, olhar todo mundo por cima, não aceita conselhos, não procura estudar-se melhor, acha que já está pronto e não precisa aprender mais nada, não precisa de mais nenhum esforço. E isso tem sido um dos grandes problemas práticos da mediunidade. Essa autoilusão. Então, o que se pede em relação ao trabalho mediúnico
sério que se tenta fazer na casa espírita com base em Jesus. Por que com base em Jesus? Porque Jesus tem todas as referências do que seria ideal para qualquer um viver em paz consigo mesmo, com sua consciência. Quando tentamos observar cuidadosamente as recomendações do Mestre, o que ele pede em primeiro lugar? Que sejamos humildes, que sejamos mansos, que sejamos brandos, que sejamos pacientes, que sejamos tolerantes, que perdoemos a todas as ofensas, que paguemos o mal com o bem, que não apontemos os defeitos dos outros e que sejamos bons com todas as pessoas indistintamente, seja quem for. Então esse passa a ser o maior trabalho de preparação de um médium, fazer com que o médium seja um médium verdadeiramente cristão. Porque na medida em que o médium estiver investindo na sua melhora como ser humano, primeira coisa, se for humilde, aí ele não vai ter aquele problema da falta de coragem moral para enxergar os seus próprios defeitos. Porque somente a humildade pode anular o efeito do orgulho. Porque o orgulho nos transforma em pessoas verdadeiramente cegas. O orgulhoso não enxerga nada sobre si. O humilde não. O humilde justamente é uma pessoa mais tolerante, mais paciente, porque ele olha para dentro de si e observa que existem tantas conquistas a serem feitas, que lhe faltam tantas virtudes, que ele não sai por aí arrogantemente, agredindo, ferindo, se exaltando em cima das pessoas. Ao contrário. Vai ter sempre uma dose de compreensão em relação às faltas alheias. Quando ver um defeito em alguém, vai sempre se perguntar: e eu, em relação a esse defeito, como estou? E muitas vezes vai constatar que aquele defeito que viu no outro, em si, é muito maior. Por isso ele vai se silenciar, vai compreender o outro e não vai adotar posturas de superioridade sobre ninguém. Não julgar. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele se utilizou de um material de um cientista austríaco, Joseph Brauer, sobre a hipnose. E ele fez um extraordinário trabalho, justamente tentando, através do processo da regressão hipnótica de memória, fazer com que a gente viaje para dentro do nosso inconsciente, procurando retirar dali pontos traumáticos, pontos recalcados, que ficaram nas sombras do esquecimento e da fuga, mas que são causas de perturbações diversas que nós apresentamos nas nossas emoções, no nosso psiquismo. E usando essa metodologia baseada em Joseph Brauer, ele desenvolveu uma técnica que até hoje é muito utilizada por profissionais da psicanálise, principalmente, para fazer com que as pessoas tenham esta catarse, de sentirem algo que está no seu inconsciente. Voltam àquele ponto traumático que aconteceu em determinado momento da vida, sentem a intensidade daquilo que aconteceu, que ficou registrado no seu psiquismo, como algo doentio, faz a pessoa eliminar a sensação ruim e volta ao consciente, sem os efeitos daquele trauma que tanto o perturbou. Esse fenômeno também é chamado de catarse e tem a função de terapia, de purificação. A religião também chama de catarse aqueles momentos em que se busca fazer alguns cultos, alguns rituais, algumas comunhões, para que a pessoa possa sentir algum tipo de êxtase, de modificação interna, e a partir desse momento eliminar alguns processos de desconforto íntimo, voltando a sentir um pouco mais de conforto moral, de conforto emocional. Então esse fenômeno da catarse, ele é muito mais comum do que se imagina.
Quando nós estamos assistindo às novelas, que também têm grandes índices de audiência, eu sempre falo aqui das novelas e bicho, porque as pessoas ficam presas, mas do ponto de vista psicanalítico, as pessoas assistimos novelas pelas mesmas razões que Aristóteles apontou. Nós nos identificamos profundamente com aqueles personagens. Quem não queria ser aquele arquimilionário que joga dinheiro fora, viaja o Brasil todo, o mundo todo, tem não sei quantos aviões? Quem aqui não tem raiva de alguém que a gente considera que aquele alguém nos prejudica, puxa o nosso tapete, tem inveja, e a gente queria ver a destruição daquela pessoa, sempre aquele vilão, aquela vilã, que a gente fica torcendo para que tudo de ruim aconteça com ela. E ali, aquele sentimento de ira, de vingança que está dentro da gente, se transporta. Tanto que agora lá na Argentina, foi um fenômeno extraordinário, a última novela da Globo que fez sucesso, tiveram que reunir todos num estádio imenso para ver o último capítulo, porque as pessoas estavam interessadas exatamente qual era o final triste da vilã da história. E nos últimos capítulos todo mundo fica assim, quero saber o que vai acontecer com o vilão, ou com a vilã. Aquele sentimento de vingança se transporta. Tem aquela outra pessoa que queria ser bonita, sensual, aí ela se vê no galã ou na mocinha. Ah, eu queria ser fulano, eu queria ser fulano. Outro dia eu vivi uma experiência quando comentávamos que um determinado ator global, por exemplo, ele tinha alguns comportamentos, digamos, antissociais, para não falar de coisas piores, e um determinado fã quase me bateu. E eu tive que correr, senão eu ia apanhar. Porque o fanatismo, ele leva a pessoa a estados de loucura, é a fascinação. Aquela idolatria que se faz a pessoas é algo tão nocivo, mas que também revela o quanto que nós, no fundo, temos um instinto dentro de nós, que no livro dos Espíritos se chama instinto, está ligado à lei de adoração, dizendo que no fundo, todos nós temos a ideia inata, desde os seres primitivos, de que existe um ser superior e que a gente deve se vincular a esse ser de uma forma ou de outra. Mas até entendermos que esse ser é Deus, até entendermos que esse Deus é amor e que a vinculação com ele se vê através das boas virtudes, a gente fica se lançando a vários deuses, jogadores de futebol, artistas de cinema e assim por diante. Às vezes até palestrante entra nesse rol. Mas tudo isso é catarse. Hoje nós vivemos a realidade no mundo virtual, né? Pelas redes sociais, pelas comunicações, via internet. Ali cada um se expõe, se imagina, se produz, e ali as sensações observadas, o retorno daquele exibicionismo que é fruto da vaidade que nós ainda temos em grande grau, aquilo tudo nos faz dar uma certa sensação de que somos queridos, porque todo mundo quer ser assim. Quem não quer ser Neymar? Me falaram agora, eu vim ali, você viu a nova casa que o pai de Neymar comprou? Nem ele viu a casa ainda, lá em Angra. O que é que eu tenho a ver com casa de Neymar? Mas isso é o reflexo nosso. Quem não queria, jogadores de futebol, dar aquelas pedaladas e ficar milionário da noite por dia? Escolher a pessoa que quer para dormir, ou sei lá o que, namorar, fazer qualquer coisa. Isso está em todo mundo. Divaldo Franco costuma dizer que, inclusive, o adultério virtual, ele é praticamente 100% quando as pessoas estão lá, o casal, por exemplo, assistindo a novela. Aí, ela fica de olho no galã e ele de olho na mocinha. E fica imaginando que era ele que poderia estar ali com ela, vivendo aquela cena de amor, aquela paixão, estilo Shakespeare, Romeu e Julieta.
Aí depois, quando vão dormir, apagam as luzes, fecham os olhos e ficam se imaginando naqueles personagens. É o adultério virtual, segundo Divaldo Pereira Franco. Vejam que em meia hora conversando sobre catarse, que a princípio parecia assim, que palavrão é esse? Quando passamos o tema para a Maristela, entendeu de outra coisa. Eu falei catarse mediúnica, eu coloquei catarro mediúnica. Mentira, gente, eu perco a amiga, mas não perco a piada. Mas nós estamos muito mais virtuais do que reais. Mas é a nossa faixa evolutiva. Nós somos crianças espirituais. E os espíritos bons, eles sabem disso, nos compreendem. O que a gente precisa daqui para frente desenvolver é esta compreensão também. Primeira compreensão, de ter a coragem de se olhar mais. De verificar realmente se você é um bom pai de verdade, se você é uma boa mãe de verdade, se você é um bom cidadão, uma boa cidadã, se é um bom irmão, uma boa irmã, um bom amigo, uma boa amiga, um bom profissional, uma boa pessoa. Isso é importante. Porque quando nós conseguimos localizar o amor que nós possuímos, que é a nossa herança divina, aí sim, nós não precisaremos fingir que somos nada, não precisaremos de mundo virtual. E por sinal, agora, um dos grandes problemas a serem resolvidos pela educação mundial. O mundo virtual, especialmente os jovens, está criando um tipo diferente de pessoa que já, mais do que fugir da realidade, vive uma realidade que não existe, que é perigosa em relação à definição de caráter e de personalidade. Onde o extravasamento dessa possibilidade de você se inventar, se ver em qualquer situação a mais esdrúxula, é algo que faz com que a liberdade também seja usada de uma maneira inconsequente. E como nós sabemos, todos somos livres para fazermos o que quisermos de nossa vida, sim. As sementes que nós vamos lançar no sol das nossas vidas, nós as escolhemos e lançamos as que nós quisermos. Mas a colheita será obrigatória. O grande ponto de preocupação é esse, e o depois? Como vão ser as consequências daquilo que estamos fazendo, das nossas emoções? E o Espiritismo costuma dizer, não se educa para a irrealidade. Então, o quanto pudermos estar voando bem alto, procurando sonhar com a perfeição que nós vamos alcançar, com o grande amor que nós vamos desenvolver, enquanto isso, andarmos com os pés no chão, ao mesmo tempo. Olhando passo a passo, com vigilância, com oração, com cuidado, o que estamos fazendo de nossas vidas. Para onde estamos direcionando os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos e as nossas emoções. Porque Deus nos dá essa concessão de que a gente construa o próprio caminho. Então, catarse mediúnica, para todos que já trabalham nessa área, deve ser observada como uma forma de terapia, de autoconhecimento, e os médiuns devem ter cada vez mais cuidados de se autoconhecerem a partir das reações que passam a ter com as presenças dos espíritos que se aproximam. E que Jesus nos abençoe. E muito obrigado a todos pelo respeito e a atenção.